Olá, pessoal, e bem-vindos ao meu canal. Hoje, vamos fazer uma viagem fascinante pelo mundo dos fantasmas e dos espíritos no Japão. Em várias culturas ao redor do mundo, as crenças sobre a vida após a morte desempenham um papel significativo. No Japão, essas crenças são especialmente fortes, e os fantasmas são uma parte importante da cultura popular. Neste vídeo, vamos explorar as diferentes categorias de fantasmas japoneses, desde os Onryo, fantasmas vingativos, até os Kami, espíritos sagrados. Também vamos falar sobre os mitos e lendas que cercam esses espíritos, e como eles são retratados na cultura japonesa. Ao longo do vídeo, vou compartilhar algumas histórias e imagens assustadoras, então preparem-se para ficar arrepiados. Em várias culturas ao redor do mundo, as crenças sobre a vida após a morte desempenham um papel significativo. Desde a reencarnação no hinduísmo até a mumificação no Antigo Egito, encontramos diversas tradições ao redor do globo. O Japão não é exceção a essa rica tapeçaria cultural. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo mundo dos fantasmas e espíritos no Japão. Bem-vindos a este emocionante mergulho nas lendas e mistérios nipônicos. De acordo com a crença japonesa, quando alguém falece, sua alma inicia uma jornada rumo à Terra dos Mortos, também conhecida como Umi no Kuni, na tradição shintoísta, ou Gokuraku, da Terra Pura dos budistas. No entanto, essa passagem não é isenta de desafios. Frequentemente, a alma enfrenta obstáculos significativos que podem tornar essa jornada verdadeiramente desafiadora. Em alguns casos, esses obstáculos podem se tornar insuperáveis, resultando na prisão da alma e sua transformação em um yurei, um tipo de fantasma japonês. A palavra yurei tem origem nos caracteres kanji yu, que significa escuro, e rei, que significa alma. Essas almas, presas em um estado intermediário entre a vida e a morte, desempenham papéis cruciais nas narrativas japonesas. Segundo a tradição shintoísta, todos nós abrigamos um kami dentro de nós, uma entidade semelhante à alma. Quando falecemos, essa entidade se liberta de nosso corpo, mas a jornada rumo à vida após a morte pode ser repleta de desafios. É por isso que, no Japão, quando um ente querido parte, os familiares vivos têm o dever de zelar por ele, auxiliando por meio de rituais específicos. Somente após superar esses obstáculos, a alma pode finalmente ingressar na vida após a morte, onde passará a velar e proteger seus entes queridos vivos contra infortúnios. No entanto, em casos de mortes violentas, problemas não resolvidos ou rituais fúnebres inadequados, a alma fica presa em um limbo entre a vida e a morte, transformando-se em um yurei. Esses espíritos não descansarão até resolverem suas questões terrenas e mundanas. Muitos filmes de terror japoneses exploram essa ideia intrigante. Os yurei geralmente assumem uma forma humana, flutuando no ar sem tocar o chão. Eles são caracterizados por cabelos longos e vestimentas brancas, semelhantes aos trajes usados em seus funerais. Às vezes, sua aparência pode ser deformada, lembrando como eram em vida. Existem várias categorias de yurei, classificadas de acordo com o sofrimento que experimentam. Uma delas é o Onryo, que representa fantasmas vingativos que morreram com rancor em relação a alguém ou algum evento em suas vidas. Eles buscam vingança e frequentemente direcionam sua ira contra qualquer pessoa ou coisa, incluindo pessoas que nada têm a ver com as questões do Onryo em vida. Na mitologia japonesa, a maioria dos Onryo é composta por mulheres que buscam vingar-se de ex-parceiros por traições. Inicialmente, a aparência dos Onryo não era definida, mas, com o tempo, passaram a ser retratados com cabelos longos, kimonos brancos, além de maquiagem branca e azul índigo, especialmente no teatro kabuki, uma forma tradicional de arte japonesa. A história mais antiga de culto a um Onryo remonta ao príncipe Nagaya, que faleceu em 729. O primeiro registro de possessão por um desses espíritos data de 797, no Shokuni Donji,
que descreve como a alma de Fujiwara Eritsugu prejudicou Gamboa, um monge estudioso japonês e burocrata da corte imperial. De acordo com a tradição japonesa, os Onryo tinham o poder de causar mortes e infortúnios, mas também podiam desencadear desastres naturais, como incêndios, tempestades, terremotos e pestes. Outra categoria de Yurei é o Kozodara Yurei ou Abuma, que representa o espírito de uma mãe que morreu durante o parto e retorna à terra para cuidar de seu filho. Esses fantasmas também se assemelham à sua forma terrena, geralmente usando kimonos de funeral brancos ou roupas que usavam em vida. Os Kozodara Yurei, ao contrário dos Onryo, costumam parecer menos aterrorizantes, muitas vezes demonstrando afeto, especialmente quando comparados aos Onryo. Eles costumam aparecer a viajantes noturnos, ou a comerciantes que trabalham, sozinhos em suas tarefas. Seu único objetivo é garantir o bem-estar de seu filho no mundo dos vivos, o que fazem comprando bens, como doces ou brinquedos, para a criança. Não têm dinheiro, então pagam com folhas mortas ou outros objetos. Outra categoria de Yurei é o Funyurei, representando os fantasmas de pessoas que morreram no mar, em sua maioria marinheiros que permanecem neste mundo, em busca de ex-companheiros de tripulação, com a intenção de afogá-los no oceano. Similarmente aos outros Yurei, eles aparecem como cadáveres vestidos com kimonos brancos de funeral. Esses fantasmas são avistados durante a noite, especialmente em noites de lua cheia ou tempestuosas, e nebulosas. Geralmente, se manifestam como uma entidade brilhante e nebulosa que se transforma em um navio com uma tripulação fantasmagórica à medida que se aproximam. Esses navios colidem com outras embarcações, causando seu naufrágio e, às vezes, afundando-os. Para se protegerem desses espíritos, as pessoas carregam baldes com furos, que oferecem aos fantasmas e impedem que afundem os barcos. Outro método é jogar comida ao mar como oferenda na esperança de distraí-los o suficiente para escapar. Além dos Funyurei, há também o Umibozu, gigantes misteriosos do mar frequentemente avistados em mares, oceanos e baías. Eles surgem em noites calmas, quando não há sinal de nada fora do comum. Eles aparecem de repente, sem aviso prévio, e as condições climáticas se transformam instantaneamente em uma fúria. Desses seres, apenas se vê dos ombros para cima, e sua forma verdadeira é desconhecida, pois são avistados apenas parcialmente. Parecem humanos, com pele negra e grandes olhos arredondados. Algumas descrições os assemelham a serpentes, enquanto outras os veem como espectros gigantes. Assim como os Funyurei, os Umibozu exigem um balde quebrado ou um barril da tripulação. Algumas lendas sugerem que os Umibozu são os fantasmas de sacerdotes afogados, lançados ao mar por moradores locais. Esses sacerdotes teriam se transformado em fantasmas devido à natureza cruel de suas mortes, tornando os parentes próximos dos Funyurei igualmente temidos. Outras teorias apontam que os Umibozu são monstros marinhos que habitam as profundezas do mar interior de Seto. Devido à raridade dos avistamentos dessas entidades e ao fato de que tais encontros costumam ser fatais, a verdadeira natureza e origem dos Umibozu permanecem envoltas em mistério e continuarão assim por um longo tempo. Alguns fantasmas têm consciência de sua condição e podem interagir com seres humanos. Em alguns casos, é possível até ajudá-los a resolver seus problemas, facilitando sua jornada para a vida após a morte. No entanto, existem também os Jibakurei, fantasmas que estão vinculados a um lugar específico, geralmente onde ocorreu sua própria morte, muitas vezes por suicídio. Esses fantasmas carregam uma maldição e são os mais temidos de todos. Assombram as pessoas ao seu redor, frequentemente induzindo insônia ou paralisia do sono em suas vítimas. A única maneira de aliviar esses sintomas é afastar-se ou deixar completamente o local assombrado. Existem também os Shikivarashi, fantasmas de crianças com faces vermelhas ruborizadas. Os meninos usam trajes de guerreiros em miniatura, enquanto as meninas usam kimonos estampados, com cabelos curtos ou penteados para trás.
Acredita-se que apenas crianças e os proprietários da casa podem vê-los. Eles costumam pregar peças nos moradores, e os primeiros sinais de que uma casa pode estar assombrada por esses fantasmas são pegadas de crianças em cinzas ou pó de sabão, além de ruídos fantasmagóricos, como jogos infantis, o barulho de papel sendo amassado, vozes infantis ou música sagrada shintoísta kagura. A maioria das pessoas aprecia esses espíritos, pois acredita-se que tragam grande fortuna e riqueza àqueles cujas casas eles assombram. No entanto, quando partem, podem causar problemas. Em um exemplo, uma família testemunhou a saída de um shikigarashi de sua casa e, em breve, todos morreram de intoxicação alimentar. Em outro caso, o filho de um homem rico atirou em um shikigarashi com um arco e flecha, e logo depois a fortuna da família desmoronou. Avistamentos diretos desses espíritos são raros, mas houve gravações de câmeras que capturaram esses fenômenos. Não podemos ter certeza se esses vídeos são reais, pois, nos dias de hoje, é fácil manipular imagens, mas as imagens são, de qualquer forma, fascinantes. Ao contrário de outros fantasmas mencionados anteriormente, os gaki são fantasmas específicos do budismo. São fantasmas que sofrem constantemente, vivendo em dor e tormento. Embora pareçam humanos, têm barrigas protuberantes e bocas pequenas e ineficazes. Acredita-se que vivam em um plano paralelo chamado Gakido, um lugar estéril cheio de desertos, terras baldias e terrenos inóspitos. Esses espíritos estão eternamente famintos e sedentos, sofrendo por causa dos pecados que cometeram em vidas passadas. Alguns deles não conseguem comer ou beber nada, enquanto outros tentam comer, mas quando a comida entra em suas bocas, ela instantaneamente se transforma em chamas e desaparece. Outros são capazes de comer qualquer coisa, mas, não importa o quanto comam, nunca ficam satisfeitos, continuando com fome, mesmo após horas de alimentação. Em algumas tradições budistas, é realizada uma cerimônia chamada Sagakir para ajudar a aliviar o sofrimento desses gaki. Arroz e água são colocados em altares especiais, fora da vista de estátuas dos deuses ou Buda. Os gaki são então convidados a vir jantar enquanto os budistas rezam para aliviar parte de seu sofrimento. Hoje em dia, a palavra gaki é usada como um palavrão para crianças, derivada da ideia de que algumas crianças sempre querem mais comida e nunca estão satisfeitas com o que recebem. Nem todos os fantasmas ou espíritos são malignos e assombram casas ou lançam maldições. Na verdade, existem mais espíritos benevolentes do que maus no Japão. Esses espíritos são conhecidos como kami, ou seja, espíritos sagrados, que assumem a forma de coisas e conceitos importantes para a vida, como o vento, chuva, montanhas, árvores, rios e até mesmo a fertilidade. Quando os humanos morrem, eles também podem se tornar kami, especialmente se forem pessoas extraordinárias. Alguns kami até são venerados em santuários específicos. A deusa do sol, Amaterasu, é considerada a kami mais importante do shintoísmo. Ao contrário de muitas religiões monoteístas, o shintoísmo não possui um conceito estrito de certo e errado, nem um fundador específico ou escrituras sagradas como a Bíblia ou o Alcorão. A pregação e a propaganda também não são comuns no shintoísmo, pois essa fé está profundamente enraizada nas tradições e no próprio povo. Os deuses do shintoísmo, os kami, podem assumir várias formas e são adorados em diferentes ocasiões. Eles são frequentemente chamados para afastar os espíritos malignos por meio de purificações, orações e oferendas. Os santuários shintoístas são locais de culto, mas também servem como moradia para os kami. Em geral, é onde um sacerdote shintoísta reside. No shintoísmo, tanto homens quanto mulheres podem se tornar sacerdotes, casar e ter filhos. Eles são auxiliados por miko, mulheres jovens que auxiliam nas cerimônias. As miko vestem kimonos brancos, devem ser solteiras e frequentemente são filhas de sacerdotes. Cenário assombrado. Agora, imagine esta situação: você está prestes a adquirir uma casa de 100 metros quadrados,
localizada muito perto de Tóquio, com uma cozinha renovada e um banheiro espaçoso. Além disso, você desfrutará de uma vista deslumbrante. A melhor parte: o aluguel é surpreendentemente acessível, custando apenas alguns dólares por mês. No entanto, há um pequeno porém: a casa está assombrada. A razão pela qual o corretor de imóveis estava tão animado é porque essa casa estava encalhada no mercado há muito tempo. A cozinha foi renovada porque foi onde um trágico suicídio ocorreu. Esse tipo de propriedade, conhecida como shikubukin ou propriedades negras, está se tornando mais comum no Japão. Até existe um site chamado oshimalan.com, onde você pode localizar essas propriedades marcadas pela aura sobrenatural. Acredita-se que os falecidos continuem a habitar suas casas após a morte, o que é especialmente verdadeiro em casos de mortes violentas ou solitárias. Os espíritos deixados para trás frequentemente assombram os vivos. Quanto à superstição, o Japão sempre abraçou essa parte de sua cultura, e os fantasmas estão profundamente entrelaçados em sua história. Essa influência se espalhou para Hollywood e o resto do mundo, deixando uma marca duradoura na arte e cultura japonesas, que sempre mantém uma aura de mistério. Independentemente do avanço da tecnologia ou do progresso da sociedade, esses fantasmas continuarão a povoar os recantos mais escuros do imaginário japonês. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir o que você achou deste mergulho nas histórias de fantasmas do Japão.